Olá, meninos e meninas, vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos desse sábado, dia 22 de agosto de 2020, às 14h30. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E vamos começar hoje, né? Aliás, acho que dará tempo de fazermos todo esse item, o item 8, que é o último desse capítulo, esquecimento do passado. A gente, aliás, começou a falar um pouquinho disso na última aula, né? Na aula do último sábado. E a questão que nós vamos abordar agora é a 392. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Com a pandemia, nós fomos incluindo várias pessoas nos grupos de WhatsApp. Então, o grupo da quinta deve ter perto de 40 pessoas, o grupo do sábado também. Né? As pessoas que quiseram, a gente incluiu no grupo. Nem todos vocês têm o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra básica, é a primeira obra da doutrina espírita, e nós temos ela disponível, se alguém quiser adquirir para acompanhar as aulas, lá na livraria do Centro Espírita do Calvário ao Céu. A Priscila, que é a nossa funcionária, fica lá das 13 horas às 17. Tem alguns que são bem baratinhos, né, papel tipo de jornal, outros que são um pouquinho mais caros, acho que são tipo R$ 15 assim, mas os outros são mais baratos do que isso ainda. Então, se a pessoa quiser, tem até para doação lá no centro também, tá? O Centro Espírita do Calvário ao Céu, se alguém não sabe, fica na rua Coronel João Manuel, a Rua do Comércio, número 763. É bom porque às vezes eu estou aqui falando das questões e uma pessoa me chamou a atenção para isso, que pessoas novas às vezes não têm o Livro dos Espíritos e fala que fica mais difícil acompanhar. Por isso que eu leio as perguntas, inclusive, né? Vamos à questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Bom, se nós lembrássemos de tudo que fizemos nas vidas anteriores, seria muito pesado para nós, né? Somos ainda espíritos muito imperfeitos, nós temos na nossa família, dentro da nossa casa, os nossos principais compromissos do passado. Podemos no passado ter sido marido, esposa, filho, pai, mãe, né? Justamente das pessoas que nos rodeiam, é muito provável e possível que isso aconteça, né? Porque nós mantivemos vínculos com essas pessoas, reencarnamos juntos. Então, imagine vocês que poderíamos descobrir um tipo de parentesco diferente, né, em uma vida anterior, que dificultaria muito a relação nessa atual existência. Portanto, o esquecimento do passado é muito importante para que a gente não é exatamente começar do zero, né? Porque nós veremos que temos reminiscências, né? Temos algumas intuições, mas seria impossível nós, no atual estágio evolutivo, convivermos bem e aguentarmos os nossos próprios erros do passado. Eu falei na aula anterior sobre o trauma, vocês se lembram? Nós, nessa vida, quando passamos por uma experiência muito dura, nós esquecemos ela, né? Vai lá para o inconsciente, vira um trauma, exatamente porque é muito difícil ficar lembrando disso. Então imagine vocês lembrar de todos os erros das inúmeras encarnações que tivemos. Bom, a questão 393 é a seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas, desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, o que o Kardec está perguntando é o seguinte: se eu soubesse que a minha doença dessa vida, por exemplo, teve a causa na vida anterior, porque eu fiz coisas erradas, o
Kardec fala, aí tudo bem, ele entenderia, mas como ele não se lembra disso, não parece meio estranho, né? Eu estou pagando por algo que eu não lembro. E eu vou ler um trecho aqui da resposta, não toda ela, para vocês perceberem que é exatamente o contrário disso, né? Ó, não no começo, um pouquinho abaixo. Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Então, o que está dizendo é: o esquecimento é temporário e, ao voltarmos para o mundo espiritual, nós nos lembraremos e faremos a ponte entre o que estamos sofrendo ou que acabamos de sofrer na última existência com as questões de vidas anteriores. Mas aqui eu vou fazer uma observação. Quem pega e lê textualmente essa questão acha isso, né? Que eu desencarno hoje e lembro absolutamente de tudo. Mas quando a gente lê todo o capítulo, lê toda a obra espírita, a gente vê que não é bem assim. Há exceções. As exceções são atribuídas aos espíritos muito desequilibrados ainda, que não têm condição de se lembrar. Eu participo e dirijo reuniões mediúnicas há muito tempo, né? Comecei as primeiras reuniões mediúnicas que eu participei, eu tinha aproximadamente 15 ou 16 anos, com o Alceu na direção. E já de um bom tempo dirijo uma reunião na terça-feira no Calvário ao Céu e uma outra na sexta-feira. Não são raros os espíritos, aliás, é o comum, que nem percebem que desencarnaram ou que não têm consciência de si mesmos. Ou seja, não é assim tão simples, né? Eu desencarno e lembro de tudo. É possível que eu lembre de tudo, mas normalmente isso vai demorar um tempo para acontecer. Assim como a gente falou na aula anterior, que a reentrada, né, no mundo carnal, a reencarnação, ou seja, tem todo um período da infância, onde nós vamos demorar anos para nos adaptar a esse mundo corpóreo, a reentrada no mundo espiritual também. Nós vamos demorar um tempo para essa adaptação. Esse tempo vai ser menor ou maior, de acordo, diferente, né, da infância, que é praticamente igual, as fases aí são iguais às fases para todos os espíritos, muito semelhantes pelo menos. A reentrada no mundo espiritual, o tempo vai ser bem diferente de um espírito para outro. Alguns vão realmente se lembrar logo após o desencarne, vão tomar consciência que desencarnaram e se lembrarão. Outros vão ter ideias esparsas do seu passado e outros vão demorar algum tempo ainda para recuperar essa memória. Nós temos notícias, por exemplo, dos livros do André Luiz, são obras complementares, né? Não é obra básica, de espíritos que no mundo espiritual pediram autorização para terem acesso a essas memórias anteriores. Ou seja, eles não tinham conseguido ainda acessar isso, estavam tentando entender o porquê estavam naquela situação e aí conseguiram acessar essa memória. Eu acho que no atual estágio evolutivo, muitos de nós teremos dificuldade de lembrar de tudo. Né? Não vai ser assim, chegando no mundo espiritual, lembraremos de tudo. Mas, sim, como disse a resposta, temos condição no mundo espiritual de nos lembrarmos de tudo. Vai depender, claro, da nossa situação emocional, né? Do nosso grau de progresso. Muito bem. Aqui ainda na questão 393, mais para frente um pouquinho, a resposta é longa, está dizendo que, estando no mundo espiritual e tendo consciência de tudo que fizemos, nós chegamos para os nossos mentores e pedimos as provas. Falou, olha, eu fui um rico que esbanjei, eu fiz realmente mau uso dos recursos materiais, eu preciso de uma vida simples, de uma vida dura, com poucos recursos materiais, para aprender a dar valor. Eu sei que quando nós estamos encarnados, e alguns talvez tenham até sorrido a hora que eu falei isso, falar, imagina, eu não pedi não para ficar nessa dureza que eu tenho. Sem dúvida,
do ponto de vista material, a gente tem essa impressão. Mas lá, olhando com os olhos do Espírito, é diferente. Veja bem, ninguém pediu miséria, ninguém pediu para passar fome, para nascer e não ter condições de comer e morrer por conta disso. Não é isso que nós pedimos. Nós pedimos maiores dificuldades, não muitos recursos materiais. Isso, se julgarmos com a orientação desses mentores, que será bom esse tipo de prova para o nosso progresso.